convidar a abrir comigo na carta aos Filipenses, 2, de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Pode se assentar, querido. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema desenvolvendo a salvação. Queria saber se todo mundo está me ouvindo bem. Quem está aqui na frente está ouvindo. Quem está lá atrás está ouvindo bem? Sem dificuldade? Ok. Desenvolvendo a salvação. Há 3 tempos da salvação que nós precisamos atentar. Guarde bem isso, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Há 3 tempos da salvação. Há o tempo passado, há o tempo presente e o tempo futuro. No tempo passado, eu fui salvo. No dia em que me arrependi dos meus pecados e criei em Deus, na suficiência de Deus, de uma vez que eu estava na lama do pecado, sem nenhuma condição de agradar a Deus, então eu fui salvo por meio da fé. Não é dom meu, é dom de Deus. Eu não tive nada com isso, não foi nenhuma obra, nada que pudesse impressionar a Deus, mas eu fui salvo no passado pela fé, por meio do arrependimento e por meio da fé. O segundo tempo da salvação é o tempo presente. Eu estou sendo salvo no tempo presente. Se por um lado eu fui salvo no passado pela fé, pela graça, agora eu estou sendo salvo. E há um terceiro tempo da salvação, que é o tempo futuro, quando eu de fato serei salvo. Seja por meio do arrebatamento, se estiver vivo, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado e subiremos e estaremos com o Senhor. Mas para aqueles que já faleceram, eles serão salvos por meio da ressurreição dos seus corpos e estarão para sempre com o Senhor. Então no passado eu fui salvo, no presente eu estou sendo salvo e no futuro eu serei salvo definitivamente, onde a salvação se manifestará por completo no espírito, na alma e também no corpo. Mas há uma diferença no que Paulo está procurando compartilhar aqui. Desenvolvei a vossa salvação. Ele não está falando da salvação no tempo passado e também não está falando da salvação no tempo futuro. Ele está dizendo da salvação que é desenvolvida no tempo presente. E a grande diferença entre a salvação do presente para a salvação do passado é que na salvação do passado eu fui salvo no meu espírito porque criei. Eu me arrependi dos meus pecados e eu criei, e ali eu fui salvo no meu espírito. Mas a salvação do presente, para ela se processar e para ela se desenvolver, já não é mais somente pela fé, ou pela graça, ou pelo arrependimento, mas sim pela obediência, pela prática, pela vivência. Então, se por um lado eu me arrependi no passado e criei em Deus, e não tinha nada a ver com isso, agora eu tenho a ver com isso. O desenvolvimento da salvação tem a ver com o que eu tenho a ver, tem a ver com o que eu faço, e é por isso que o apóstolo Paulo está tributando a cada um de nós a responsabilidade de desenvolver. Se fosse algo que tão somente Deus faria, então Deus desenvolveria a nossa salvação. Mas Paulo agora está dizendo que o desenvolvimento da nossa salvação
tem a ver com a minha atitude, tem a ver com o meu posicionamento, tem a ver com a minha postura, tem a ver com aquilo que eu faço. Se no passado era meramente graça, meramente fé, eu não tinha nada a ver com isso, até porque estava preso pelo pecado. Agora, eu estou totalmente comprometido com isso. Agora, eu tomo decisões. Agora, eu sei exatamente o que Deus quer da minha vida, e porque eu sei o que Ele quer, e já não estou mais na condição de prisioneiro, impossibilitado de fazer, não estou mais, porque as algemas foram quebradas lá no passado, então agora estou livre. Livre para agir conscientemente, livre para fazer e livre para desenvolver a minha salvação. Essa é a diferença da salvação no tempo presente. E há 4 coisas que vão nos ensinar a como desenvolver a nossa salvação. Primeiro, com que atitude eu desenvolvo a salvação? Primeiro, por meio da obediência. Veja o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga, eu desenvolvo a salvação com a atitude da obediência. Amém. Qual é o grande modelo que nós temos de obediente? Se você ler essa passagem um pouquinho antes, o modelo é o próprio Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não se apegou a essa posição de Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo. E sendo reconhecido na forma humana, humilhou-se a si mesmo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Obediência. Sendo reconhecido na figura humana, ele olhou para as Escrituras e viveu as Escrituras e obedeceu às Escrituras e venceu as tentações pela obediência. Poderia cair, mas optou obedecer e ser fiel até a morte e morte de cruz. E tendo como exemplo nada mais, nada menos do que o próprio Senhor, que sendo reconhecido na figura humana, decidiu viver uma vida de obediência. Decidiu viver não a sua própria vontade. Lá no Getsemane ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, se faça como tu queres. Então, a condição para a gente desenvolver a nossa salvação é a obediência. Então, você está ouvindo uma pregação hoje, tudo o que está sendo dito na pregação, obedeça. A única forma que você tem de desenvolver a salvação é entendendo o seguinte: o que o pastor fala, o que eu leio, o ensino a que me submeto, é vida para a minha vida, é vida para a minha mente, é quebra de grilhões constantemente. Eu vou me deparar com coisas que talvez eu não queira fazer, ou eu não saiba fazer, mas a obediência, a decisão de abrir mão da sua própria vontade, do que você pensa, do que você quer, do que você deseja. Porque às vezes, queridos, nós abraçamos algumas coisas do Evangelho, aquilo que nos favorece. Eu vou abraçar alguma coisa do Evangelho que me convém, e não entendo que para desenvolver a salvação, eu preciso me expor a todo o conselho de Deus, aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada, aquilo que é fácil e aquilo que é difícil, aquilo que eu não quero fazer porque a minha carne geme, mas é exatamente isso, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, no passado você foi salvo pela fé, pela graça, mas agora é ação, é atitude, é desenvolvimento, é obediência. A tudo. Isso envolve casamento, isso envolve relação pais e filhos, isso envolve vida cristã, isso envolve pagamento de impostos, isso envolve respeito ao patrão, ainda que ele seja um ímpio, isso envolve respeito ao empregado.
tratando-o com respeito e com dignidade, não o lesando em nada, não impedindo que ele tenha os seus direitos. Isso tem a ver com sociedade, isso tem a ver com barulho de vizinho que incomoda o outro, isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com a obediência no reino que envolve amor, respeito, integridade, honestidade, humildade, submissão, palavras limpas. Se a salvação fosse apenas no tempo passado, então, meu querido, viva de qualquer jeito. Se a salvação só é de passado, fui salvo no passado, então não precisa de culto, não precisa de pastor, não precisa de pregação, mas não, há 3 tempos, eu fui salvo no passado, mas estou sendo salvo agora. Isso envolve vida santa, de relacionamento de namoro, deixar para ter vida sexual quando casado e não antes disso. Desenvolvei obediência. E há mais 2 palavrinhas que ainda completam com que atitude. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E na hora que eu parei aqui, fiquei pensando, vou ler de novo, com temor e tremor, e passei a semana pensando nisso, e interessante, com temor e tremor, desenvolver a salvação hoje, agora, com temor e tremor, e eu pedi, não pedi não, eu apenas pensei nisso, que o nosso dia a dia, que esse trabalho do desenvolvimento da salvação, tem que ser com temor, tem que ser com tremor, porque é justamente a ausência dessas 2 palavrinhas na vida de muitos é que tem feito com que a vida seja vivida de uma forma relaxada, displicente. Sabe por quê? Porque enganosamente ele só olha para a salvação do passado. Fui salvo, está tudo em paz, está tudo tranquilo na minha relação com Deus. Opa! Desenvolvei hoje, agora, e faça isso com temor, faça isso com tremor, faça isso com respeito. Leia a carta aos Hebreus, e você vai entender por que ele está dizendo isso. Olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O justo viverá pela fé, ele permanece, ele continua, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Continue vivendo com seriedade. Viva com a devida reverência diante de um Deus cuja descrição em Hebreus e no Antigo Testamento, ele é fogo consumidor. Então quando a gente começa a pensar, meu Deus, quanta graça foi manifestada a mim, mísero pecador. E agora vou eu viver de qualquer jeito? Viverei eu na promiscuidade? Viverei eu na maledicência? Viverei eu na desonestidade? Viverei eu prejudicando pessoas, servindo de pedra de tropeço para a vida das pessoas? Onde está o temor e onde está o tremor requerido por aquele que está sendo desafiado a desenvolver a salvação na obediência, no temor e no tremor? Qual é a atitude? Obediência, temor e tremor. Cada dia que se aproxima aquele dia, e Paulo tem diante dele aquele dia, o dia de Cristo, os seus escritos, suas palavras, têm uma motivação. Um dia eu estarei diante de Cristo, um dia eu estarei diante de Deus, e só a consciência de que em breve, cada dia mais chega esse dia, cada dia mais se aproxima o dia em que estarei diante de Cristo. Isto por si só deve fazer com que esta salvação seja desenvolvida mais e mais, com temor e tremor. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem fornicava, não fornica mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem sonegava, não sonegue mais. É obediência, temor e tremor. É a atitude daquele que sabe que o dia se aproxima. Se a salvação fosse apenas passada e não fosse presente, fecha a Bíblia
e viva de qualquer jeito. Mas não é. Assim como obedeceste sempre, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então a obediência não é somente na presença dos líderes, ou na presença da igreja, ou na presença dos pastores, ou na presença de quem possa te repreender, mas é ser obediente na ausência, nos bastidores, diante dos ímpios, nas empresas, no comércio, nas ruas, nos estacionamentos, nas filas, no convívio com as pessoas em geral. Como vocês sempre foram obedientes na minha presença, muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação nos bastidores da vida, nas escolas, por onde vocês andam. E faça isso com temor, faça isso com tremor, com a consciência de que o dia se aproxima e que estaremos diante dele, prestando contas da nossa vida. Então, o primeiro elemento que nos ajuda a compreender como desenvolver a salvação é o que foi falado aqui agora. Com que atitude? Com atitude de obediência, com temor e com tremor. Em segundo lugar, com que poder? Como eu posso desenvolver isso? Qual é o poder que age e que me ajuda a colocar isso em prática? Olha que coisa linda, como Deus é bom. No versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos repetir isto. Vamos repetir, porque Deus é quem efetua em mim tanto o querer como o realizar. Diga ainda, Deus quem efetua em mim tanto o querer como o realizar. Que maravilha. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Deus opera em você o querer e o realizar. Aleluia. Quem aqui é filho? Quem aqui é filho de Deus? Não por suas obras, não por sua bondade, porque estávamos mortos em nossos delitos e em nossas ofensas, mas pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tempo passado, mas no tempo presente, sou eu quem faço. Mas o fato de entender que sou eu quem faço, não prescinde da verdade de que quem também opera em mim o querer o fazer, bem como a capacidade de realizar, é Deus. Quem faz sou eu no tempo presente, mas quem deposita em mim o desejo de fazer, quem deposita em mim o desejo de perdoar, quem deposita em mim o desejo de não beber mais, de não fumar mais, de não me drogar mais, quem opera em mim o desejo de não me prostituir mais, quem opera em mim o desejo de viver uma vida nova, quem opera em mim a vontade, a identificação com as coisas de Deus, o desejo de ser diferente, o desejo de pensar diferente, quem opera esse desejo, esse querer, é Deus. E a grande diferença é que, no passado, eu até podia ter um desejo, mas eu não tinha capacidade de fazer. Mas agora, que fui salvo no passado, no presente, é Deus quem opera em mim o querer fazer. Mas é Deus quem opera em mim a capacidade de fazer. Então ninguém aqui poderá dizer, eu queria tanto perdoar, mas eu não consigo. Eu queria tanto amar, mas eu não consigo. Não. A verdade do Evangelho é que
Você estando no tempo presente da salvação, é Deus quem opera em nós o desejo de fazer, e é Deus quem opera em nós a capacidade de fazer. Que bênção, amados. Você pode amar o seu marido, você pode amar a sua esposa, você pode amar profundamente seu filho, com quem você tem uma resistência, porque é Deus quem opera em você o querer, mas é Deus quem opera em você a capacidade de realizar. Não há nada que no âmbito do Evangelho, no âmbito do reino de Deus, você não possa fazer, porque está escrito que você pode. Está descrito de que na fidelidade do Senhor, isso faz parte do bojo, do pacote da salvação. A salvação não nos livra apenas do inferno. A salvação no passado, no presente e no futuro, nos livra das dimensões do pecado, das esferas de escravidão nas quais vivíamos no passado, quando não podíamos agradar a Deus. Então, ser salvo implica em ser liberto da incapacidade de viver o Evangelho na sua plenitude. É Deus quem opera. Tanto o querer, como é Deus quem opera a capacidade de realizar. Você pode vencer a tentação da pornografia, você pode vencer a tentação da maledicência ou a escravidão da carne, seja ela em que nível for. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Mas Deus dará escape e condição para resisti-la, porque Deus é fiel. Amém? Primeira coisa que nós queríamos compartilhar aqui é com que atitude você desenvolve a salvação? Com obediência, temor e tremor. A segunda coisa, com que poder? É o poder de Deus, que opera o querer, e com o poder de Deus, que opera o realizar. E quem sabe você não aceite o desafio de começar essa semana colocando no papel aquilo que você deseja, que você sabe que é o que Deus tem requerido de você, mas que você não tem conseguido. Mas você vai colocar no papel e vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor, o Senhor disse que é o Senhor quem opera em mim o querer, mas é também o Senhor quem opera em mim o realizar. Então ajuda-me, quebra essas cadeias, e eu vou agora andar na prática desta obediência, até que isso se torne uma realidade na minha vida. Porque Deus é fiel. Com que poder? É o poder de Deus. Com que referência? É a terceira e penúltima reflexão. Qual é a referência? Que o próprio apóstolo talvez tenha se baseado para compartilhar essa palavra tão linda e tão importante. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Qual é a figura que eu acredito que está na mente do apóstolo? O povo no deserto. Saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, mas naquele estado intermediário. Já não era mais do Egito, mas também não tinha chegado em definitivo no lugar. Estava no deserto. E no meio daquela trajetória, o que mais nós ouvimos do povo foi murmuração e contenda. E na murmuração e na contenda não se consegue desenvolver a salvação. E é por isso que aquele povo, na murmuração e na contenda, aquele povo não conseguiu entrar. Ficou retido, morreu no deserto, na murmuração e na contenda.
é interessante, parece que ele está falando de coisas que vão numa linha e de uma hora para outra ele entra e fica aqui, fazei tudo, sem murmurações nem contendas, parece meio que sem propósito dentro do contexto do que ele está querendo compartilhar, mas não é sem contexto não, porque murmuração e contenda revela algo muito mais profundo. O que é murmurar? É sussurrar, é falar baixinho, é verbalizar em voz baixa o descontentamento, a ingratidão, fruto talvez de inveja, fruto de raiva, fruto de um sentimento ruim, fruto de uma rebeldia, que poderia se resumir mais ou menos assim, quando alguém murmura contra outro, mais ou menos assim: olha, eu no seu lugar faria melhor que você. Murmurar contra Deus: Deus, eu no seu lugar faria diferente. Murmurar contra uma outra pessoa: eu no seu lugar faria diferente. O princípio do orgulho, que fez com que Satanás caísse. Satanás, antes de ser Satanás adversário, e antes de ser diabo acusador, ele era um querubim. Vivia na presença de Deus, mas achou-se o quê? Orgulho. E achou-se o quê? Murmuração, aliciando os anjos para caírem com ele. Murmuração dizendo: olha, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmúrio. Verbalizando, expressando inveja, maldade, revolta, rebeldia, um coração obstinado. No seu lugar, Deus, eu faria diferente. Então é a hora que a gente para tudo. Oh Deus, já é a primeira chapuletada quando a gente vê: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E a gente para e fica só nisso. Senhor, que eu tenha o teu temor desenvolvido na minha vida. Mas a gente continua e aí se depara com essa palavra: fazei tudo. Vai lavar louça? Vai lavar louça sem murmuração. Vai dirigir carro, porque fazei tudo. Vai dirigir o carro, não vai reclamando. Não vai reclamando do carro, não vai reclamando das ruas, não vai reclamando das coisas. Cuidado, porque essa murmuração, ela está verbalizando apenas um sentimento de ingratidão, um sentimento de revolta contra tudo e contra todos, tornando a vida amargurada, tornando a vida difícil, mais difícil do que ela já é. E aí amarguramos os relacionamentos, amarguramos as coisas nas quais nos envolvemos, perdemos o brilho, perdemos a graça, perdemos a alegria, perdemos a vida, perdemos os louvores, perdemos a possibilidade de adorar, perdemos a possibilidade de cultuar, cultuar em casa, cultuar com os filhos, cultuar na rua, cultuar enquanto eu faço os deveres domésticos. Fazei tudo, fazei tudo, fazei tudo, fazei tudo. Desenvolva a sua salvação. Fazei tudo sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração, sem bochicho, sem colocar uma pitada de nas relações, para quebrar relacionamentos, para desgostar o convívio em família, para tornar mais difícil o trabalho de um setor, de
de um setor de trabalho, para tornar mais difícil o ministério, para tornar mais difícil as coisas nas quais você está envolvido. Não, meu amado. Desenvolva a sua salvação no âmbito da sua família. Faça isso com temor e tremor, e faça todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Em nome de Jesus. Qual é a referência, ainda que seja uma referência negativa? É o povo. Saiu do Egito, vai para a terra prometida, mas no estado intermediário, as pessoas vão caindo e vão morrendo, porque não conseguiram desenvolver a salvação. Na verdade, elas foram salvas no passado do Egito, mas morreram no presente no deserto. E se morreram no presente no deserto, não conseguiram experimentar a salvação futura. Fazei todas as coisas sem murmuração, entendendo que a boca fala do que o coração está cheio. Então não é a murmuração por murmuração, mas é a murmuração como reflexo da deteriorização do espírito, do seu coração. É resultado da corrupção daquilo que era bom e que se perverteu, que se estragou. Então se verbaliza um estado de espírito contaminado. E é por isso que todas essas coisas devem nos levar a entender por que eu preciso desenvolver a salvação. Com que atitude? Na obediência, com temor e tremor. Com que poder Deus opera em mim, Deus opera em nós, o querer, como o realizar. Com que referência olhar para aqueles que morreram no deserto, porque se deixaram levar pela murmuração e pela contenda e não conseguiram entrar. E com que objetivo? Em último lugar, com que objetivo? O apóstolo Paulo está finalizando essa mensagem dizendo no versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Com que objetivo, queridos? Para que nesse processo de desenvolvimento da salvação eu me torne irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? É alguém que na análise da sua vida não há algo que a gente possa encontrar que demande uma repreensão. Na análise da vida, como ele é como marido, como ele é como pai, como ele é como cidadão. Ele joga latinha de refrigerante pelo carro quando ele está dirigindo. Ele pode ser um excelente pai, mas talvez nessa área ele seja repreensível. Ele pode ser um bom Davi, por exemplo, ele era um rei como ninguém, mas como pai, que ninguém tome Davi como modelo de pai, porque como pai, ele era extremamente repreensível, ou digno de repreensão. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: é que eu devo ter um alto padrão, eu devo ter uma visão
de procurar ser o melhor, para agradar a Deus, e por entender que a salvação me dá condições de me desenvolver. Então eu também posso melhorar como profissional. Então eu vou fazer esse curso para melhor me capacitar. Porque eu quero ser o melhor pai, eu quero ser uma melhor mãe, um melhor profissional, uma melhor profissional. Eu quero procurar ser uma pessoa que seja irrepreensível. Eu não estou falando de uma busca utópica, de algo que coloque todo mundo num frenesi, ou coloque todo mundo numa neura de ter que ser. Não. Entenda apenas que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto no passado, mas para a salvação no presente. E se essa salvação no presente está se processando, então ela pode me salvar da mediocridade paterna. Esta salvação pode me salvar da mediocridade profissional. Esta salvação, ela me salva da mediocridade dos relacionamentos. É salvação no dia a dia, que se processa em qualquer área da minha vida. É salvação que se processa dentro dessas 4 paredes religiosas, mas me salva todo dia diante do meu computador, me salva todos os dias diante dos meus filhos, me salva todos os dias diante do meu cônjuge, me salva e me faz melhor, e me faz irrepreensível. O fruto disso é ser irrepreensível e sincero. Estou falando de algumas coisas que foram faladas no domingo passado, pela manhã, porque Paulo vai repetir isso nessa mesma carta, um pouco mais lá na frente, mas ele usa os mesmos elementos: ser irrepreensível e ser sincero, sem máscaras, sem religiosidade aparente, sem querer mostrar para a pessoa que você é espiritual. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais viver uma vida de fachada. O objetivo desta salvação, quando ela vai se processando na sua vida, ela vai te livrando das máscaras, vai te livrando daquela tentativa da gente apenas aparentar ser uma boa pessoa diante das pessoas, para que todo mundo tenha uma boa impressão, mas só você sabe exatamente quem você é. Mas essa vida de aparência é uma vida frágil. Esse vaso pode se quebrar a qualquer hora. Ele está dizendo que você vai ser projetado a um tipo de vida que é sincera. Verdadeiramente você vai viver isso no qual você crê. Isso é vida sincera. É vida sem cera. É vida sem máscaras. É vida autêntica. Para que você se torne irrepreensível, para que você se torne sincero, sem religiosidade, sem máscaras, sem aparente espiritualidade, filhos de Deus inculpáveis. Isso também foi falado domingo passado pela manhã. Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Quanto mais a salvação é desenvolvida, menos você terá argumentos que pesem no seu coração. Quanto mais a salvação é desenvolvida, mais você saberá refrear a língua para não ter que se arrepender depois. Mais você terá como dizer: já entrei por esse caminho e sei que não é legal, então hoje já não entro mais. A culpa que levei por muito tempo por ter entrado por esse caminho, agora não levo mais,
porque minhas escolhas serão outras. Irrepreensível, sincero e inculpável. Deus quer te livrar, queridos, dessas culpas, desses pesos, de decisões que a gente tomou no passado e que a gente sabe que não é mais o melhor para a nossa vida. Irrepreensível, sincero e inculpável. Diante de uma geração, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja que isso é uma verdade. Quando a salvação se processa na nossa vida, nosso comportamento será diferente diante do nosso patrão, diante dos nossos empregados, diante da sociedade, diante da igreja, na vizinhança, na família. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível que não vejam nossas obras. É impossível que não percebam que a nossa atitude é diferente. É impossível. É impossível que a sociedade não perceba o poder de uma luz que brilha no meio de uma geração corrupta, perversa, que já não respeita mais pai e mãe, que não respeita o casamento, que não respeita os filhos, que não respeita a sociedade, que não respeita a nação, que não respeita os governantes. É uma cidade que se perverteu, é uma nação corrupta. Mas aqueles que vão desenvolvendo a salvação, essa luz, é impossível não ser reconhecida. Esse é o objetivo. E o objetivo final é o que está no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Glória a Deus. No dia de Cristo, vamos perceber que todo este envolvimento, de que todo o desenvolvimento da nossa salvação não foi em vão. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé por um minutinho. Eu gostaria de convidar os auxiliares da ceia para que se aproximem. O Ministério de Louvor também.